Olá, eu sou a Fabi Rodrigues e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha opinião em relação às eleições presidenciais de 2022. Lembrando que é sempre importante você entender quem você vai colocar lá nas cadeiras de deputados estaduais, federais e nos governadores e senadores. Se você colocar um presidente de direita e tivermos uma bancada esquerdista, não vai funcionar. E se você não prestar atenção e colocar lá um presidente de esquerda e uma bancada de direita, também não vai funcionar, porque o presidente da República precisa de votos e apoios para que as suas propostas sejam aceitas e autorizadas, enfim, pela Câmara dos Deputados, dos senadores. E é isso. Então, gostaria que você também prestasse atenção aí, não vai pegar aquele santinho na frente do colégio para ir lá e votar, tá bom? Pesquisa sobre os seus candidatos para que você possa fazer aí uma eleição bem clara e que o seu candidato de fato seja votado e que ele não seja apenas aí um artista para puxar um outro candidato que não tenha nada a ver com os seus princípios e valores, tá bom? Mas eu quero falar sobre as eleições presidenciais. A gente sabe que tem uma polarização e quase que uma guerra política, e como uma mulher cristã que eu sou, eu vejo também uma guerra espiritual para as eleições desse ano. Acredito ser as eleições mais importantes do Brasil até hoje. E eu gostaria de colocar aqui a minha opinião para você. Afinal de contas, nós temos um candidato de um lado que é o tempo todo chamado de genocida, negacionista, fascista, nazista, apesar de que a maioria das pessoas nem sabe o que quer dizer esse termo, mas ainda assim o chamam, né? Um homem misógino, homofóbico e tudo que colocam aí na conta dele. De fato, é um homem que não tem palavras muito rebuscadas, não é um político polido, e apesar de ter ficado 30 anos na vida pública, ele não é um político profissional e não fala aquilo que os nossos ouvidos gostariam de ouvir. Eu concordo. Por um outro lado, nós temos um homem que o tempo todo é chamado, e obviamente a gente olha e vê que ele está cansado e desgastado por ser o tempo todo chamado de ladrão e corrupto, e eu imagino que você deve ficar, meu Deus, um é ladrão, o outro é genocida, um é corrupto e o outro é negacionista, né? O que fazer? Infelizmente, nós temos uma eleição batendo na nossa porta há menos de 30 dias e nós não tivemos aí uma preparação de uma terceira via nos últimos 4 anos. Não tem nenhum homem que venha aí para se sobressair como candidato entre Lula e Bolsonaro. Afinal de contas, por que o Lula é ladrão? E se ele é ladrão, por que ele não tem ficha suja? Porque se ele tivesse a ficha suja, certamente ele não poderia ser candidato, porque existe uma lei no Brasil para isso. Quem tem ficha suja na justiça não pode se candidatar. E se ele é corrupto, por que ele saiu da cadeia depois de 1 ano e meio preso? E depois de sair, por que ele foi inocentado pela justiça? Vamos lá, eu gostaria de explicar de uma maneira muito simples e muito breve, sem muita intelectualidade aqui, para que todos pudessem me entender. No Brasil nós temos 3 instâncias dentro dos nossos processos judiciais. Então vamos lá. Um primeiro juiz, né, cai no colo dele ou um inquérito policial ou uma denúncia feita pelo Ministério Público de que havia corrupção e lavagem de dinheiro no governo do Lula. É importante lembrar que o Lula não roubou, se é que roubou, nada sozinho, né? E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente no vídeo. Ele aparelhou, ele teve um consenso, né, dos seus ministros e de muitos deputados que só vão no toma lá da cá. Eu aprovo, né, essa lei ou essa reforma se você me der tanto, ou se você me der um cargo, né, num ministério ou numa secretaria, ou a presidência do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco Central, do BNDES, da Petrobras, eu te ofereço apoio político em tal coisa. Empresas como a Odebrecht, por exemplo, que entrou fortemente aí, JBS, no esquema, né, e todo o processo da Lava Jato, por exemplo, sem licitações ou licitações fraudadas, por exemplo, e as empresas tinham aí praticamente um monopólio, né, da infraestrutura no Brasil. Então era uma troca de favores. Eu te dou um cargo, eu te dou um ministério, né, que deveria ser ocupado por pessoas eleitas pelo povo, e muitos são, né, mas quando chegam lá deixam
o poder subir a cabeça e a vontade de ganhar dinheiro para si é muito maior do que os interesses do povo. Então ele não fez nada sozinho. Quando você vê na televisão assim, foram desviados 6 trilhões de reais dos cofres públicos, esses 6 trilhões certamente não tá na conta do Lula, e é por isso que muita gente fala, tadinho, ele não tem nada. Mas vamos lá. Quando esse primeiro juiz pega do Ministério Público essa queixa, né, essa queixa-crime em relação ao Lula, ele vai olhar todas as provas, né, para saber se são suficientes e robustas para que haja uma condenação e uma possível prisão até do chefe do executivo, do cara que ocupou a cadeira presidencial por 8 anos e, na verdade, mais 4 anos, porque a Dilma, de fato, era manipulada por ele, depois mais 2 anos de Dilma, até ela ser empichada em 2016. Mas vamos lá, gente. O primeiro juiz que pegou todo esse processo e entendeu que havia provas suficientes e robustas para que ele fosse condenado. Porém, os advogados do Lula, o Lula obviamente recorreu a uma segunda instância, que é como se fosse um tribunal regional, um juiz regional. Esse juiz regional olhou tudo aquilo que foi montado pela operação chamada Lava Jato. Antes disso, nós tivemos operações como Mensalão, Petrolão, que foi identificado muito desvio de dinheiro, foi os deputados que tinham dólar na cueca, não sei se vocês lembram, e aí nós tivemos compra de triplex e sítios, que eu acredito que tenha sido... Caiu, mas eu vou continuar. Vamos lá. Que eu acredito que tenha sido apenas aí uma ponta do iceberg de tudo que foi desviado, porque nós tivemos delações premiadas e só o retorno para os cofres públicos foram mais de 200 bilhões. Fora tudo que foi levado e assaltado nesses toma-lá da casa aí que eu já tentei explicar para vocês aqui. Enfim, no tribunal regional, ele também foi condenado. E aí ele partiu para uma terceira instância, que é o Tribunal de Justiça, né? Que muito dificilmente um cidadão comum aí, como eu e você, conseguiria chegar com o processo. Certamente já estaríamos presos na primeira instância com um roubo aí de uma galinha, né? Nem precisaria ser 6 trilhões de reais. Mas enfim, ele também foi condenado. Então nós tivemos aí cerca de 9 condenações do Lula em 3 instâncias. Porém, lembra que eu falei para vocês que o Lula ele foi aparelhando o país e ele fez as indicações da maioria dos ministros do STF, por exemplo, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte do Brasil, que é a corte máxima, onde você pode chegar com um processo, que são, na verdade, não são políticos, são guardiões da Constituição. Deveriam estar lá para promover a paz e o equilíbrio nos poderes. Mas, de fato, hoje não é o que a gente vê, né? O que o senhor Alexandre de Moraes, por exemplo, está fazendo. Mas, enfim, vamos lá. Quando chegou lá na terceira instância, ele também foi visto ali todas as provas suficientes e robustas para que ele fosse condenado. E aí ele foi preso. Lembra? 2018 ele não foi candidato, o Haddad que foi candidato no lugar dele, porém não conseguiu vender ali, né, como o pior prefeito de São Paulo, tá aí tentando ser governador, mas pelo amor de Deus, se ele não conseguiu ser o melhorzinho no município, quem dirá que a gente vai entregar o estado na mão dele? Não vamos, ok? Mas vamos lá, ele foi condenado e aí já em terceira instância ele foi preso. Mas aí, no Supremo Tribunal Federal, caiu no colo do Fachin, um ministro indicado por ele mesmo. E aí, o que ele faz? Ele dá uma canetada, né? Ele acha que, olha, esses processos que foram julgados em Curitiba tá errado. Deveria ser julgado em Brasília ou em São Paulo, por exemplo. Não me lembro bem aonde que seria. Mas vamos supor que fosse em Brasília ou em São Paulo. Então nós vamos anular. E aí vocês peguem todas essas condenações aqui, se virem para abrir tudo de novo, para investigar tudo de novo em outro estado que não Curitiba. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente pressupõe que vai ser reaberto e tal, e obviamente ele vai ser preso de novo, aí os caras vêm com um negócio assim, poxa, o crime prescreveu. Não dá mais para deixar, né? Aí ele foi descondenado, mas ele não foi inocentado. A justiça não disse que ele não cometeu crime. Houve aí uma manobra, né? Não foi nem da justiça, foi do STF, porque a justiça condenou, mas o STF absolveu, né? E aí ele tá aí, querendo voltar para a cadeira
presidencial. E aí, depois de tudo que eu te falei, eu gostaria que você pensasse o seguinte: tem muita gente que me fala assim, Fabi, mas eu deveria votar num homem que se diz cristão, porque nós só temos duas vias, Lula ou Bolsonaro, isso é um fato. E aí, se o Lula roubou e fez tudo isso com todos os ministros e tal, do outro lado nós temos o Bolsonaro, que é um homem que é óbvio, né, que não tem palavras bonitas e nem afáveis aí para os nossos ouvidos e que se declara cristão, mas fala palavrão pra caramba e às vezes fala umas besteiras que eu acredito que depois a dona Michelle Bolsonaro deve puxar a orelha dele ou ele mesmo deve se arrepender. Mas enfim, já falou, já foi, acabou. E aí, como cristão, eu só vou votar nesse cara porque ele é cristão. Gente, nós tivemos um presidente que pegou o país em 2019 com um rombo gigantesco, né? Nas empresas, nas estatais, nas empresas público-privadas, enfim, tava tudo acabado, tudo vendido. A gente poderia ter refinarias no Brasil, por exemplo, só para você ter uma ideia de tudo isso que foi roubado e levado para financiar, inclusive, ditaduras em outros países, né? Inclusive, eu gostaria que você fizesse, vou fazer um adendo aqui. Se você tem alguma dúvida sobre o governo da esquerda, vai olhar como que acontece com a vida do povo no Chile, na Nicarágua, na Argentina, na Venezuela, em Cuba. E aí você vê se o que acontece lá você gostaria que acontecesse aqui. Também é uma boa para você dar uma investigada aí. Eu não quero aqui induzir o seu voto, mas eu gostaria que você pesquisasse e depois você me dissesse. E aí esse homem pegou o país completamente assaltado e quando ele começa a tentar governar, estoura uma pandemia, uma crise mundial de saúde, onde muito dinheiro teve que ser empregado. O STF tirou das mãos do Bolsonaro o poder, né? Ele não teve autonomia, ele só teve que liberar o dinheiro. Tanto é que essa questão de negacionista é meio furada, porque o governo federal, o Ministério da Saúde, comprou mais de 500 milhões de vacina. Então, certamente você está vacinado, eu estou vacinada, sou a favor da vacina e fui vacinada, meus filhos foram vacinados, meu marido é vacinado. E foi o governo federal que comprou. Nós somos um dos países mais vacinados do mundo. Eu não sei se você sabe, mas a primeira vacina no mundo foi dada em dezembro e em janeiro, um mês depois, o Brasil já estava vacinando pessoas. Ah, mas foi o Dória que trouxe a vacina. O Dória não trouxe nada. O Dória fez uma campanha política em cima disso, mas quem comprou de fato a vacina foi o governo federal. Você pode pesquisar aí um Google aí, facilmente você vê isso. E aí, gente, um pouco depois, né, o que já era terrível, porque com essa pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. Você lembra do a economia a gente vê depois e agora a gente vai cuidar das vidas? Pois é, a fome também mata, o desemprego também mata. Muitas pessoas se suicidam, inclusive, né? Uma coisa que foi falado pelo Bolsonaro, que a depressão e o suicídio aumentariam em virtude da pandemia e riram dele, falaram que era uma besteira. Lembra quando ele falou que os sprays nasais poderiam ajudar? E aí depois, de fato, foi algo que ficou comprovado, né? A questão da perda do olfato e a lavagem nasal, enfim, várias coisas que ele falou e que foi levado aí por brincadeira ou dizendo que ele era maluco e depois automaticamente foi comprovado. Mas enfim, aí veio a guerra da Ucrânia com a Rússia, que vem e bate no cerne da economia mundial, né? Por conta dos combustíveis, por conta dos fertilizantes, por conta do trigo, enfim. E aí, cara, o cara só fica pagando fogo. Ele ficou 4 anos tomando porrada, sem conseguir governar a mídia brasileira, a velha imprensa suja, tentando derrubar o cara dia após dia. Fizeram filmes com dinheiro público encenando a morte dele, colocaram a cabeça dele pro povo jogar bola, fora a facada que ele tomou em 2018. Então, assim, é porque o cara se autodeclara cristão? Acho que é meio infantil isso, né, gente? Primário. Se você tivesse 2 candidatos honestos, éticos, íntegros, talvez o nosso critério de desempate para os cristãos, católicos, evangélicos fosse aí um critério preponderante, mas não é o caso. De um lado você tem um cara que eu não quero nem falar aqui, que defende aborto, legalização de drogas, ideologia de gênero, sexualização de crianças,
E que eu não quero regulamentação da internet, calar censura. Eu não quero nem falar disso. Eu vou me ater só na questão do que ele já fez. Ele já teve uma grande oportunidade, né? Ficou 8 anos no poder, depois mais 4, 12, 14 anos aí com a máquina pública na mão. E tudo que ele fez foi desviar mais de 6 trilhões de reais. E de um outro lado, você vê um cara que está aí há 3 anos e pouco tentando governar com um aparelhamento de um Estado completamente corrupto, com uma guerra, com uma pandemia, que não conseguiu automaticamente fazer nada e que fala grosso, fala umas besteiras de vez em quando, mas fala de Deus, pátria, família e liberdade. O que eu quero deixar claro nesse vídeo, sim, eu sou cristã, e não vou levar em consideração aqui o que um fala, o que o outro fala. A gente tem que levar em consideração o que a gente está vendo. Nós temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. Todo mundo está em inflação, cara, recorrente, progressiva, né? Nós temos aí os Estados Unidos, por exemplo, com nos últimos 40 anos a pior economia, a pior inflação, né, dos últimos 40 anos. A Argentina provavelmente vai chegar a 100% aí na sua inflação. E nós estamos em deflação. O nosso PIB está subindo. A gente tem aí uma grande expectativa para os próximos anos e eu acredito que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não dá para entregar o Brasil na mão de um cara que teve todas as oportunidades de lutar, inclusive para os mais pobres. E em relação a isso, eu gostaria de deixar claro para vocês aqui. Quando o Lula fala que ele gosta dos pobres e que ele quer ajudar os pobres, realmente, ele quer ajudar os pobres a ficarem sempre pobres, porque é nessa vertente que ele atua na cabeça das pessoas. Então ele pegou 6 trilhões de reais, aí ele colocou 200 bilhões de reais na mão dos banqueiros, das universidades, é muito mais do que isso, mas só para você entender em questão de números. E pegou ali alguns milhões e colocou na mão de alguns pobres no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, e aí o cara que nunca teve nada e ganha 80 reais de um governo acha que isso é muito, né? E hoje nós temos aí o Auxílio Brasil de pessoas que eu conheço que ganhavam 80 reais e hoje ganha 600 reais. Crianças na escola que saem da escola com leite, com cesta básica, com auxílio alimentação e né, um governo que de fato tem trabalhado para os menos favorecidos. Eu não concordo muito com todas essas políticas sociais, até porque eu acredito que o Estado deve ser menor, né, para que a gente possa ter mais liberdade de empreender e de trabalhar e ganhar o nosso próprio dinheiro, não ficar dependendo de políticas sociais. Mas a gente sabe que a miséria ainda existe, a pobreza ainda é muito grande, ainda existe fome no Brasil e essas políticas são importantes para essas pessoas. Então, assim, eu queria te agradecer por você ter conseguido chegar até o final desse vídeo. Eu quero dizer também que eu vou de Bolsonaro, eu sou cristã, sou mulher, né? Me sinto representada por ele, por as coisas que ele fala. Foram mais de 71 leis aí voltadas para nós, mulheres, e eu vou de Bolsonaro. Eu gostaria que você não ficasse preso na guerra, na polarização e no que está sendo dito. Vá pesquisar, de preferência, se você tem Instagram, por exemplo, segue o Lula, segue o Bolsonaro, vai ver o que cada um tá falando, o que cada um fez nos últimos 4 anos, apesar que boa parte desse tempo o Lula estava preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Mas ainda assim você consegue pesquisar aí algumas coisas sobre o que o PT e toda essa esquerda tem feito e quais são as políticas que eles têm para nós, tá bom? A minha opinião é Bolsonaro e a nossa bandeira jamais será vermelha. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Eu creio que vamos viver um novo tempo, essas eleições são as mais importantes da história do Brasil até aqui, e eu peço que você reflita e que Deus ilumine a sua mente, tá bom? O Brasil acima de tudo e Deus de fato e sem dúvida nenhuma acima de todos. Um grande beijo para você.